Oi, eu sou a Laurinha, seja muito bem-vindo ao Wave Kids. Hoje eu vim contar pra vocês a história da pessoa que deu a vida por você. Então, bora pra história. Jesus estava com seus amigos, os discípulos, e depois de ensinar muitas coisas, disse a eles com muito carinho: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes religiosos estavam reunidos, bem escondidos na casa do sumo sacerdote chamado Caifás. Eles queriam prender Jesus em segredo e planejaram. Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi até esses chefes e perguntou: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Eles deram a ele 30 moedas de prata. A partir daquele momento, Judas começou a procurar um jeito de entregar Jesus. Chegou o primeiro dia da festa dos pães asmos, e os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eles obedeceram e prepararam tudo como Jesus havia pedido. Quando anoiteceu, Jesus sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Ele sabia que era quase hora de voltar para o Pai do céu e queria mostrar o quanto amava seus amigos. Durante o jantar, Jesus se levantou, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés de cada discípulo. Quando chegou a vez de Pedro, ele disse assustado: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu com calma. Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse. Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro exclamou: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus sorriu e respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Depois de lavar os pés de todos, Jesus vestiu sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Enquanto todos comiam, Jesus ficou sério e disse algo que deixou os discípulos muito tristes. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros, muito preocupados, e perguntaram um por um: Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Jesus respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que estava ali comendo com todos, perguntou. Porventura sou eu, Rabi. Jesus respondeu calmamente: Tu disseste. Mesmo assim, os outros não entenderam que era Judas quem trairia Jesus. Durante aquele jantar tão importante, Jesus pegou um pão, deu graças a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus amigos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E ainda disse algo muito especial: Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Depois de cantarem um hino juntos, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando chegaram ao Monte das Oliveiras, Jesus disse aos seus discípulos: Todos vós, esta noite vos escandalizareis por minha causa, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro logo respondeu: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus olhou para ele com amor e disse: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistiu. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Depois disso, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Ele disse: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João. Começou a ficar muito triste e angustiado e falou: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, se ajoelhou com o rosto em terra e orou com o coração apertado. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. Disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou novamente e orou pela segunda vez. Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mais uma vez, voltou e os encontrou dormindo, pois estavam com os olhos pesados. Pela terceira vez, Jesus orou e disse as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que é chegado o que me trai. Enquanto Jesus ainda falava com os discípulos, chegou Judas, um dos 12. Com ele veio uma grande multidão com espadas e paus, enviada pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Então Judas se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre. E lhe deu um beijo. Jesus olhou para ele com tristeza e disse: Amigo, aqui vieste? Imediatamente os soldados se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Pedro, vendo isso, puxou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus disse: Guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras? Depois disso, Jesus disse à multidão: Saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram Jesus e fugiram. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam falsos testemunhos contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam nada. Levantaram-se 2 testemunhas e disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então cuspiram no rosto dele, bateram nele com os punhos e zombaram, dizendo: Profetiza para nós, ó Cristo. Quem foi que te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. Depois, ele foi até a entrada e outra criada o viu e disse aos que estavam ali. E ele, outra vez, negou com juramento. Pouco tempo depois, os que estavam chegaram perto de Pedro e disseram a ele também. Então ele começou a jurar. No mesmo instante, um galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. De manhã bem cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo decidiram entregar Jesus à morte. Eles o amarraram, o levaram e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os líderes o acusavam, Jesus não dizia nada. E isso deixou Pilatos muito admirado. Uau! Era costume do governador soltar um preso que o povo escolhesse durante a festa da Páscoa. Naquela ocasião, havia um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou para a multidão reunida: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele sabia que os líderes tinham entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa mandou um recado. Não se envolva com esse homem inocente, porque esta noite eu tive um sonho horrível por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse condenado. Vendo que não adiantava mais tentar convencer o povo e que a confusão só aumentava, Pilatos pegou uma vasilha com água, lavou as mãos diante de todos. Então Pilatos soltou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e depois crucificado. Depois que os soldados bateram em Jesus e zombaram dele, eles fizeram algo muito triste. Pegaram um galho cheio de espinhos e fizeram uma coroa. Depois colocaram essa coroa na cabeça de Jesus. Também colocaram uma capa vermelha sobre ele, como se fosse um rei. E deram um bastão na mão dele, como se fosse um cetro de rei. Então os soldados começaram a zombar e rir de Jesus, dizendo: Viva o rei dos judeus! Eles se ajoelhavam diante dele, mas não era de verdade. Eles estavam apenas brincando de mentir, zombando de Jesus. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, encontraram um homem chamado Simão Cirineu. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Assim, seguiram até um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. A partir do meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra, que durou até às 3 da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani,
que significa: Meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, o véu do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. Muitos santos que haviam morrido ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele guardavam Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu, ficaram aterrorizados. Depois veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que fosse entregue a ele. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo e colocou em seu próprio túmulo novo, que havia sido cavado na rocha. Depois, rolou uma grande pedra para a entrada do túmulo e foi embora. Depois do sábado, bem cedinho no primeiro dia da semana, quando o céu ainda estava um pouco escuro, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo onde Jesus havia sido sepultado. De repente, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, rolou a pedra que estava na frente do túmulo e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas que estavam ali ficaram tão assustados que começaram a tremer e caíram como mortos. O anjo disse para as mulheres: Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava deitado. E o anjo continuou: Agora, vão depressa e contem aos discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos. E mais, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Eu estou dizendo isso para vocês. As mulheres correram do túmulo com muito medo, mas também cheias de alegria. E enquanto corriam para contar aos discípulos, de repente Jesus apareceu e disse: Alegrem-se. Elas se aproximaram dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão contar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Depois que Jesus ressuscitou, alguns dos guardas foram correndo até a cidade. Eles estavam muito assustados. Foram direto falar com os chefes dos sacerdotes e contaram tudo o que havia acontecido. O anjo que apareceu, a pedra que foi removida e que Jesus não estava mais no túmulo. Os sacerdotes ficaram preocupados. Eles se reuniram com os líderes do povo e fizeram um plano. Então deram uma grande quantia de dinheiro para os soldados e disseram: Digam que os discípulos de Jesus vieram à noite enquanto vocês dormiam e roubaram o corpo. Os soldados aceitaram o dinheiro e fizeram o que mandaram. E essa história de que o corpo de Jesus foi roubado se espalhou entre muitas pessoas. Mas nós sabemos a verdade. Jesus está vivo. Os 11 discípulos seguiram para a Galileia como Jesus havia pedido. Eles foram até onde ele tinha combinado de se encontrar com eles. Quando o viram, ficaram maravilhados. Eles se ajoelharam e o adoraram. Alguns ainda estavam tentando entender tudo o que estava acontecendo. Afinal, era um milagre tão grande. Então Jesus chegou perto e falou com muito amor e autoridade: Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Ensinem essas pessoas tudo o que eu ensinei a vocês. Batizem-nas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus foi machucado, zombado, coroado com espinhos, mas mesmo assim, ele escolheu amar. Mesmo com tanta dor, ele olhou para todos nós com compaixão. Ele ficou quieto, porque estava fazendo algo muito maior. Jesus estava nos dando o maior presente de todos, o perdão. Ele tomou o lugar que era nosso, carregou a culpa que não era dele. Jesus foi o sacrifício perfeito para que a gente pudesse ter vida de verdade e para sempre. E hoje, por causa do que ele fez, podemos ser livres, podemos ser perdoados. Podemos andar com ele todos os dias, sabendo que somos amados de um jeito que nunca acaba. Jesus mostrou que o amor dele é mais forte que qualquer dor, e que com ele a vida sempre vence. E essa é a nossa história de hoje. Não esqueça de curtir e se inscrever para assistir todos os nossos conteúdos. Até a próxima, pessoal!